Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, voltando hoje, né? Hoje de manhã já teve o nosso pós-jogo. Fiz um rápido pré-jogo das Sereias da Vila, mas trazendo aqui a nossa análise da coletiva. Ficamos devendo no carnaval aí, mas enfim, era carnaval, né? Acho que só nem ia ficar perdendo tempo assistindo a análise de coletiva após goleada contra a Portuguesa. Mas hoje sim, sentamos aqui e analisamos, ouvimos as palavras de Odair Hellmann após essa vitória contra o Ceilândia, essa classificação na Copa do Brasil. O que é que ele disse diretamente de Brasília? Algumas observações interessantes, inclusive. Então, vamos falar aqui sobre a entrevista coletiva de Odair Hellmann na classificação do Santos contra o Ceilândia no Distrito Federal. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like, compartilha e comente aí, principalmente o que é que você acha desses vídeos também, né? São vídeos um pouco mais difíceis, assim, mas são vídeos que acabam tendo bastante audiência, acho interessante isso. A gente tenta resumir aqui, mas às vezes acaba ficando até maior do que a própria entrevista coletiva. Mas tem aqui a nossa opinião, tem aqui a nossa análise. Então, veremos como que foi aqui a entrevista do Odair Hellmann. A primeira pergunta a primeira pergunta de verdade, ele não respondeu assim. Foi uma pergunta relacionada com a dificuldade, né, do jogo, mais uma assistência do Lucas Lima. E aí ele começa assim falando assim: "Não, eu não vou perder a oportunidade de agradecer ao torcedor, né? O torcedor que veio de longe, às vezes os torcedores que viajaram. Lembrando que o jogo era torcida única do Santos, mesmo sendo no Distrito Federal. Torcedor que apoiou o time, essa vitória é para eles. Também agradeceu os jogadores pelo comprometimento e seriedade e dedicou para a filha dele, Vitória. E ele só disse: ela sabe por quê e graças a Deus fizemos jus ao nome dela, Vitória. Nem explicou o porquê dedicava para a filha, tudo bem, não faz diferença mesmo, mas também não respondeu a pergunta. Acho que durante a entrevista ele acaba meio que respondendo. Assim. O pessoal tentou não perguntar as mesmas coisas, mas acabou perguntando de uma maneira um pouco mais dissolvida. Assim. Depois perguntaram sobre a questão do Ceilândia precisar atacar, o empate era do Santos, e o Santos ter essas chances né, logo no começo. O Santos começou perdendo alguns gols e algumas mudanças táticas que aconteceram. E aí ele falou que teve um volume de jogo, até os 30, 35 minutos, já poderia estar vencendo, faltou efetividade, e aí ele dá uma explicação tática que eu achei interessante aqui e já vou trazer para vocês, se claro eu conseguir. Então ele já fala sobre essas questões táticas, acho muito interessante, e até alguns outros aspectos que ele vai trazer durante a entrevista eu vou trazer aqui para você. Acho que primeiro é importante dizer que o volume que a gente criou até os 30, 35 do primeiro tempo, nós já merecíamos estar vencendo a partida. Né? A gente não foi efetivo igual ao último jogo, mas a gente criou volume, oportunidades, intensidade, foi dominante da partida, ganhou todas as ações de primeira, segunda bola, jogou dentro do campo do adversário e o gol não saiu. Né? A gente não fez o gol. A diferença do jogo da Vila Belmiro é que o gol a gente fez dois, fez três. Se o gol sai com 8 minutos, que a gente já merecia estar vencendo a partida, com certeza o jogo se daria de uma outra forma. Então aqui ele já falando sobre a questão da efetividade do time, e foi uma questão perder esses gols, e são gols que o Santos acabou fazendo contra a Portuguesa, então o Santos sentiu essa falta de eficiência, principalmente no começo do jogo, como ele disse, o Santos teve chances no começo da partida, 30, 35 minutos, até os 30, 35 minutos, e aí tem a questão de ser um jogo único, decisivo, e aí o Santos teve também, segundo ele mesmo, essa sequência de jogos, né? Decisão após decisão. Então, o físico sentiu, os jogadores correram muito, é, fez uma pequena crítica ao gramado, que deixa o jogo um pouco mais lento, e aí falou de buscar variações táticas para continuar sendo dominante. Porque não abriu mão do aspecto de domínio nessa partida, da questão da bola parada também, que eles até tiveram uma chance na bola parada, mas segundo ele, o Santos estava muito forte. Tenho aqui minhas dúvidas com relação à defesa. Acho que o Santos deu algumas chances para o Ceilândia que não poderia deixar, riscos que o Santos não deveria correr. Mas, enfim, ele falou que se manteve forte. E uma coisa que
acho que é verdade, assim, eu tendo a concordar que se tivesse feito efetivamente o primeiro gol naquele início, faz com 5 minutos aquele lance do Ângelo, dificilmente o Santos teria muito mais sufoco, até porque o Ceilândia teria que se abrir, inevitavelmente, o Santos poderia controlar melhor a partida, né? Mas aí ele falou que seria um jogo menos truncado, assim, né? Ele até falou que o segundo tempo acabou sendo mais truncado, pelo desgaste físico também, mas para ele o Santos manteve o domínio, fez um gol de bola parada também, que é uma coisa que ele está trabalhando, ele vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas na opinião dele, o Santos dominou a partida e merecia ter mais gols. E aí falou que é importante, segunda vitória seguida, vitória fora de casa, e aí daqui a um dia e meio, ele comentou, né? A entrevista foi ontem de noite. Depois de amanhã, o Santos já volta a campo. Mais uma decisão, um clássico, jogo difícil, né? Então, continuar a ser maduro e equilibrado para poder seguir nesse momento de vitórias. E disse que gostou da partida muito séria que fez o time. E aí eu vou colocar um trecho final dessa resposta aqui, só para a gente ouvir como que ele considera todas essas questões. Classificou. Sobre o aspecto tático, eles têm um encaixe de marcação quase que individual. E depois de um momento da partida, a gente estava fazendo um movimento muito para dentro do campo. E o gramado dificultava esse passe por dentro entre linhas. Não tinha espaço para jogar entre linhas. Nós tínhamos que desequilibrar, dando amplitude ao campo, né? Porque eles marcavam individual, então começaram a correr atrás dos caras do lado do campo para começar a abrir espaço por dentro. Por isso que a gente posicionou Lucas e Marcos para fazer esses movimentos de infiltração, que foi onde a gente criou 5, 6, 7 situações perigosas, né? E fomos tentando insistir e mudando os jogadores nesse aspecto para que a gente continuasse com esse movimento de jogo. Então, aqui uma explicação interessante que ele dá com relação à movimentação dos jogadores no ataque. Achei interessante até porque ele chamou a atenção para essa marcação homem a homem que o Ceilândia fez e a tentativa dele de buscar abrir assim os jogadores e tentar espaço. Eu achei que faltou aproximação um pouco mais, principalmente do lado direito. Eu entendi essa visão dele do lado esquerdo, eu achei até que teve, mas do lado direito a gente não viu isso e aí deixa o ataque um pouco desequilibrado. Mas eu achei legal, eu gosto quando os treinadores dão explicações um pouco mais táticas na entrevista, não só aquela coisa meio motivacional ou mais de reclamação, enfim. Foi perguntado sobre a questão do Dodi, ele acaba não respondendo muito bem sobre isso, mas eu já vou falar um pouco sobre isso. E aí, as questões de já não ter o Sandro, principalmente, né? E aí foi perguntado sobre o Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, se o Lucas Lima tinha sido tirado logo depois do gol, porque estava tentando segurar ele em campo no máximo, e quais os aspectos positivos que dá para levar dessa partida e dessa sequência de duas vitórias. Ele falou: não, manter a confiança, quando tiver a posse de bola, fazer o nosso trabalho, movimentações, ter passe para definição, que na opinião dele teve hoje, né? Então teve na partida. E aí, sem a bola, ser organizado, ser intenso. Ele fala da questão da semana decisiva. E aí, já traz mais um trecho que eu quero falar com vocês aqui. Já vai, já vai, já vai. Claro, o Corinthians está uma semana sem jogar, vai ficar uma semana sem jogar. A gente vem de uma sequência decisiva, não é só do aspecto físico, né, aspecto tático, mas também tem o desgaste emocional. A gente chega amanhã à noite em Santos, no sábado de manhã tem 15 minutos de treinamento, então é tentar recuperar a equipe, né, o máximo que a gente puder, para que eles possam ter capacidade física para desenvolver o jogo que a gente quer propor com bola e também no momento que a gente não tiver a bola, porque o Corinthians é uma equipe que procura ter essa posse, procura fazer esse movimento com a bola, trocar passe, e a gente vai ter que ter muito comprometimento, muita intensidade, muita organização sem a bola e continuar imprimindo esse nosso volume com bola. Que daí a gente está. Então, aqui ele falou uma coisa que eu fiquei bastante preocupado, que é que o Santos só volta hoje de noite para a Vila, para Santos. Então, achei meio assim, o Santos estava jogando em Brasília e só na noite de hoje vai conseguir voltar para Santos efetivamente. E aí, segundo ele, só amanhã vai ter aquele treino de 15 minutos no penúltimo dia, como ele falou na outra entrevista. Fiquei preocupado, eu acho que dava para chegar hoje mais cedo, quem sabe treinar um pouco mais amanhã, mas de qualquer forma, o Santos não ia ter
treinamento muito intensivo, em contraposição ao Corinthians, que teve a semana livre. Era uma situação que a gente já estava prevendo. Eu vi até uma reclamação, eu acho, não sei se foi no Diário do Peixe, acho que foi, não, acho que foi o Giovanni Martinelli falando que é um absurdo que o Santos, quando descobriu que ia jogar, que quais seriam as datas, e já sabia a tabela do Paulista, não se manifestou para que o jogo fosse na próxima semana. Faria muito mais sentido, porque pelo menos o Santos já teria enfrentado o Corinthians, já saberia a sua situação. Agora, não pode poupar o time, vai ter que enfrentar o clássico com o time que jogou quinta-feira em Brasília. Então, bastante complicado. Pelo menos se o jogo fosse na quarta, né, não teria problema, já que o Santos jogou domingo, talvez fosse até melhor, mas a questão é que o Santos tem aí pouquíssimo tempo de recuperação, zero de treino praticamente, os 15 minutos que ele comentou, para ver se vai conseguir fazer alguma coisa para esse clássico, aí, algum tipo de trabalho. Precisava treinar bastante coisa, principalmente finalização. Daí na questão do Dodge, ele falou que todos eles preocupam, né? Não só o Dodge. Ele espera que não tenha sido nada. Ele fez um comentário, até eu achei engraçado, assim, que ele falou: o Dodge precisa de 2 dias para responder a verdade, porque ele falou, né? O Derry Hellman falando assim, que eu pergunto para ele se ele tá bem, ele fala. "Hum." E aí ele não sabe direito responder. E ele falou que vai descobrir depois de um tempo, mas a princípio ele não está preocupado, assim, mais a questão de recuperação do time como um todo. Ou, não é que não sei se vocês puderam ouvir, tem um casal que passou perto da janela aqui, uma criança chorando, coisas de viver em prédio. Ah, a próxima pergunta é a questão do primeiro tempo do Lucas Lima. Ficou até sair o gol, e aí ele falou assim que o Santos não tinha dificuldade para atacar, então não era que o Lucas Lima precisava estar em campo, assim, né? Ele só não conseguiu concluir seus ataques, diferente de domingo. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma questão de conceituação tática, que eu vou até colocar aqui para a gente fazer um comentáriozinho sobre. Eu achei bem legal mesmo. Né? Achei uma coisa que não é normalmente muito comentada. Das 5 fases do jogo, uma que é a bola parada, a gente fez gol de bola parada, não tomou gol de bola parada no jogo anterior, fez gol, hoje decidiu o jogo de bola parada, melhoramos nesse aspecto, é uma evolução nesse aspecto, precisamos continuar. E do aspecto da fase ofensiva do jogo, pelo contrário, acho que o Santos atacou muito, pressionou, criou oportunidades, mas hoje não foi efetivo como foi no outro jogo. Então aí ele trazendo o conceito de 5 fases do jogo, achei legal, até fui pesquisar. Então as 5 fases seriam a fase ofensiva que ele mencionou, a transição defensiva, a fase defensiva e a transição ofensiva. E aí a quinta fase é a questão da bola parada, imagino que tanto ofensivo quanto defensivo. Achei interessante ele trazer isso, pelo menos traz um conteúdo mais técnico, mais teórico. Esse conhecimento ele parece ter. E de fato, o Santos marcou 2 gols de bola parada nos últimos 2 jogos, não tomou gols de bola parada nos últimos 2 jogos, não tomou nenhum gol, o que já é uma evolução na fase defensiva. Talvez a questão das transições pudesse ser um pouquinho melhor, mas legal, achei interessante essa declaração dele. Aí ele parabenizou o Joaquim, parabenizou todo mundo, o Joaquim tá bem, o Bauerman também, assim como o Messias estava bem, ele falou que confia em todos os jogadores, elogiou todos os zagueiros aí. E aqui um momento interessante que ele fala que ele é perguntado sobre a punição do Santos, né? Então, o Santos tem aquela punição de 2 jogos por causa da invasão de torcedores na Vila Belmiro no jogo de volta contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Foram 2 jogos de punição, mais uma multa. Era até assim, tinha um risco, né? Existia uma expectativa, um temor da torcida santista de que fossem mais jogos. Acabaram sendo 2 porque o Santos identificou os invasores, enfim. E aí ele fala assim: não, com a torcida nós somos mais fortes em qualquer estádio, a torcida do Santos apoia. Muitos viajaram lá para Brasília e na Vila faz diferença. Domingo ele falou assim, né, que vai estar com a gente. E aí no momento que faltar a parte física, vai levar a gente na questão da força, na questão da vibração. Ele agradece muito o torcedor. E aí ele comenta da questão dos 2 jogos de punição, assim. E aí eu achei meio curioso e um pouco preocupado pela questão da falta de comunicação ou talvez da falta de informação, né, que pudesse acontecer. Acho que o treinador de Santos deveria ter essa informação desde o começo da competição. Mais forte. Sobre as 2 partidas eu não estou sabendo. Ainda na Copa do Brasil, mas então
Finge que tu não me falou. Eu quero contar com o torcedor do Santos sempre. Mas eu tenho certeza que se eles não puderem estar no estádio, eles vão estar em volta do estádio e em casa mandando energia positiva e a gente vai ter essa vibração dentro do campo. Então, aí ele faz um comentário, né? Finge que eu não tô sabendo, finge que você não me contou, eu não quero saber disso. Mas, de qualquer forma, daí ele fala assim, que vai ter essa vibração mesmo fora de casa, né? Mesmo o torcedor em casa, ao redor da vila. Não é assim que funciona, mas achei interessante a reação dele, gostei, achei simpático. E aí, uma parte que vem com críticas fortes à própria organização da CBF. Eu até não peguei nenhum trecho específico, mas achei que foi uma resposta interessante da questão da organização, né? Era a torcida única do Santos, mas muitos torcedores conseguiram comprar ingresso só físico, e aí teve muita confusão para entrar, torcedores que acabaram entrando muito depois do jogo ter começado. E aí perguntaram assim, né, como que era a posição do Santos com relação a isso, até porque os torcedores eram todos do Santos. E ele falou assim, não, eu não posso dar a opinião na posição do Santos, quem pode dar é o presidente, é o vice, mas como profissional de futebol, ele falando, né, não pode ter essa desorganização. A Copa do Brasil abrange muitos clubes, tem que ter uma organização maior, principalmente nesses jogos em que uma equipe grande vai para lugares em que não costuma jogar, e aí o torcedor tem dificuldade, trabalha no dia seguinte cedo, paga e aí fica 40 minutos esperando. Ele mostrou bastante indignado com relação a isso. Tem que ter mais respeito com o torcedor, tem que melhorar. E aí ele fala assim, né? Todos nós temos que melhorar, né? Nós temos que melhorar com relação a treinadores, jogadores, a arbitragem também tem que melhorar, o clube também trabalha para estar melhor na questão profissional. Mas quem organiza, e aí sempre que ele falar quem organiza é a CBF, tem que estar atento. Os jogos, às vezes, são em campo que não tem estrutura, então tem que ter uma organização melhor. E aí ele ficou muito indignado, assim. Eu quase coloquei aqui, mas eu achei que não era, assim, uma declaração tão importante, apesar de eu achar ela bastante enfática, né? Ele falou assim que não queriam deixar os torcedores mirins do Santos, né, os meninos da torcida do Santos, ele falou, entrar para cantar o hino nacional junto com os jogadores. E aí ele falou assim que é a única chance desses meninos, e aí não deixam eles entrarem. Falou que não pode aceitar, cobra tanto profissionalismo dos treinadores, dos jogadores, então tem que ser cobrado todo mundo. E aí ele falou assim, não, eu não sei o que aconteceu com relação aos torcedores fora do estádio, mas falou assim, confio na colocação da pessoa que fez a pergunta, e a organizadora tem que estar atenta. A organizadora, de novo, a CBF, então tem que estar atenta, tem que dar conforto, organização maior para todos, para que o futebol brasileiro melhore. Achei muito interessante a resposta, até não vou colocar trecho aqui, mas foi muito enfático nesse sentido. Então, críticas aqui do Odair Helman com a questão da organização, e eu acho que ele está muito correto nesse sentido. E aí, a última pergunta foi sobre o Lucas Lima, que eu acho que até foi tipo, mais perguntado durante a entrevista, até na primeira pergunta que ele não respondeu direito. E aí perguntaram, né, o que ele achava que estava, como que estava o Lucas Lima. Falou, não, feliz, o Lucas veio, encaixou bem na equipe. Ele tinha falado já em outras entrevistas que ia acelerar o processo dele em campo, daí ele está sentindo esse processo, mas ele falou assim, eu sou muito sincero, o Lucas não saiu porque o Santos marcou o gol. Ele falou que ele ia sair independentemente disso, do lance em si, porque o Lucas Lima já tinha falado para o treinador que tinha acabado a energia dele, mas muito forte mentalmente, falou que está em paz, que está feliz, que quer ajudar, que já está ajudando. E o Odair Helman diz que espera que ele possa ficar melhor e que consiga preparar ele melhor para que todos, o time inteiro, possa jogar melhor. Então essa foi a entrevista do Odair Helman. E eu até estava ouvindo hoje, acho que é o Café com a Anitta, do Diário do Peixe, e ela estava comentando de alguma matéria assim que falava sobre como o Lucas Lima estava muito mais bem ambientado no Santos do que o Luan, por exemplo, por várias questões. E aí a relação com os outros funcionários, com os outros jogadores, que o Luan era muito mais fechado, a questão de se empenhar até no treinamento, por uma questão até do salário mesmo. O Luan já estava com o salário dele garantido no Corinthians. O Lucas Lima precisa se esforçar, ou precisa mostrar serviço para conseguir essa renovação contratual. Então eu acho que ele poderia, espero que ele tenha alcançado um nível de maturidade para demonstrar um bom futebol, eventualmente conseguir a renovação e manter esse bom futebol, que ele tem a cabeça no lugar para isso. Ele já falou muitas coisas das quais ele mesmo diz que se arrepende, então que ele não repita esse tipo de situação
no futuro aí, principalmente com a camisa do Santos. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo de análise da coletiva. Um vídeo até rápido, considerando que os vídeos normalmente são mais longos, mas a entrevista coletiva em si foi rápida, então não teve muitas coisas para a gente falar. Uh, mais sobre isso que o Odair falou. E ficamos na expectativa agora do jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Ceilândia não nos deixa muito otimistas, mas quem sabe com todo o contexto da Vila Belmiro, o Santos precisando dessa vitória para ter uma classificação e, consequentemente, se qualificar para a Copa do Brasil no ano que vem, quem sabe o Santos consiga aí um bom resultado. Ficamos na torcida e, de qualquer forma, amanhã tem pré-jogo dos meninos de fora da Vila, porque domingo o Santos volta a campo. 4 da tarde, horário de Brasília, Vila Belmiro, clássico contra o rival da Marginal. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. Se você não está inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí, dê seu pitaco, dê sua opinião sobre a análise do Odair Helma, se ainda acham que ele tem que cair, já teve muita gente que comentou isso, ou se ele conseguiu essa sobrevida de maneira justa. Então, comente aí a sua opinião sobre o trabalho do treinador e, no mais, para cima deles. Abraço. Daqui a pouco, jogo das Sereias da Vila. Talvez já esteja começando quando você assistir esse vídeo. Talvez já tenha até terminado. Mas enfim, confira lá. Sport TV, Sereias da Vila, estreia no Brasileirão contra o Flamengo. Pra cima deles e abraço.